A história que eu vou contar pra vocês hoje começa em outubro de 2023, que é mais ou menos a data onde foi lançada uma coisinha conhecida como Slay the Princess, que talvez aí seja um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Não é tão comum eu começar um vídeo pagando tanto pau pra um jogo, então talvez isso tenha chamado sua atenção. Se você nunca ouviu falar desse jogo, isso é até normal. Quando esse jogo foi lançado, ele, não chamou tanta atenção no início, principalmente por ser uma visual novel, né? É um estilo de jogo mais parecido com Doki Doki Literature Club, sabe? Que ao invés de você ficar apertando botões loucamente pra matar chefes, ou, sei lá, fugindo de animatronics do mal e canalhas, você passa mais tempo aqui lendo diálogos e tomando decisões. A tradução do nome desse jogo aqui é literalmente Mate a Princesa. É o jogo mais fácil de você entender o que você tem que fazer da face da terra. E a premissa desse jogo aqui é simples, mas tem tanta coisa escondida por trás dessa merda. Imagina simplesmente que você é um cara que acordou numa colina e você precisa subir essa colina porque tem uma voz na sua cabeça falando que tem uma princesa dentro daquela cabaninha ali que você tem que matar ela. Se você não fizer isso, o mundo vai acabar. Ponto. Essa é a premissa desse jogo. O problema esse é um jogo de escolhas, e é um dos poucos jogos onde suas escolhas realmente mudam tudo na história. O que você vai escolher quando você chegar na cabana e lidar com essa princesa? Isso pode ser a diferença entre você ter, sei lá, uma interação fofinha, uma conversa amigável, ou talvez alguma cena extremamente desconfortável, ou... The little bird has returned to me. I wonder what he wants. Peraí, nossa, que gostosa. Tá, calma, foco, respira. Eu confesso pra vocês, jovens, que eu só joguei esse jogo agora em 2025. E rapidamente ele se tornou um dos meus jogos favoritos e fácil, a minha visual novel favorita. Slay the Princess é uma história de mistério, de terror e principalmente é uma história de amor. E pra você que não me conhece, eu sou o Link e eu tenho um canal onde eu falo sobre teorias, sobre mistérios e jogos que eu gosto às vezes. E você tá assistindo a um Decifrando, que é um tipo de vídeo que eu faço aqui nesse canal onde eu fico tipo 1-2 horas falando sobre algum jogo que eu gosto, decifrando cada pedaço da história dele, falando sobre curiosidades, detalhes, teorias minhas e algumas outras coisas aqui no meio. Então, se você não conhecia Slay the Princess, ou se você conhece, hoje é dia da gente vagar nessa jornada de uma história de romance e mistério comigo, em um jogo tão bonito que, meu Deus do céu! Vocês sabiam que essa merda desse jogo aqui, ele é desenhado, tipo, na mão mesmo, sabe? Caneta e papel, assim como os incas e os maias faziam em 1500 a.C.? Flickering lights and empty cityscapes become pockets of vitality and movement. Whenever you are ready. Enfim, senta a bunda nessa cadeira, prepara alguma coisa gostosa pra você comer aí, porque, bom, seja bem-vindo ao Decifrando a história completa de Slay the Princess. Senta aí e... vem comigo! Eu acho que não faz nem sentido eu tentar explicar como esse jogo aqui funciona, já que meio que eu já falei uns minutos atrás, né? O jogo é uma visual novel, não tem muito segredo. Você vai comprar o jogo, vai baixar ele, vai abrir e vai ficar lendo uns textos e tomando umas decisões. Mas com certeza absoluta, a história desse jogo tem alguns detalhes peculiares que valem falar pra poder ambientar você um pouco com como é a primeira vez que uma pessoa joga isso aqui. Até pelo menos ela entender o que ela tem que fazer. E aí eu posso passar pra parte da história mesmo. Bom, o jogo tem um protagonista, mas a gente não é exatamente apresentado a ele no início. Não temos um nome nem algum tipo de descrição. O nosso personagem, até mesmo nos trailers, ele é apresentado só como uma sombra meio escura ali, que no máximo a gente consegue ver os olhos dele e os braços dele, que parecem ser meio humanoides misturado com um pássaro, tipo um corvo. Em vários momentos do jogo isso acontece. Quando você tá começando um capítulo, tem umas peninhas de corvo que ficam marcadas em uns cantos da tela. Ou então a própria princesa no jogo várias vezes se refere ao nosso personagem como passarinho ou alguma coisa parecida, dando a entender que a gente tem uma aparência de pássaro mesmo. Só que a parte mais peculiar
olhar do protagonista é a cabeça dele. Dentro da cabeça do nosso protagonista existem várias vozes que ficam conversando com ele entre si. As principais são a voz do herói, que em tese é a voz do nosso personagem mesmo, e a voz do narrador, que é quase como se fosse um conselheiro, um cara que fica falando pra gente tudo o que nós temos que fazer, e é ele que meio que quer que a gente mate a princesa. Tem uma princesa presa no porão e você precisa matar ela, senão o mundo acaba. Essa é a frase que basicamente define esse jogo inteiro que a gente vai jogar hoje, Slay the Princess. Cara, eu acho só incrível que esse jogo é tão fácil de descrever que qualquer pessoa que grava vídeo dele simplesmente começa descrevendo ele assim, ó, mata a princesa, salva o mundo. Excelente descrição de jogo na Steam, tá? Excelente. Tem um outro jogo bem parecido com essa ideia, conhecido como The Stanley Parable, que é um jogo que você fica fazendo umas coisas aleatórias e tem uma voz que fica no fundo conversando com você, tentando te guiar pro caminho certo. E aí, se você não vai, ela fica tentando te convencer a voltar. O narrador aqui no jogo é meio que a mesma coisa. Ele vai tentar te convencer a qualquer custo a matar a princesa. E é aí que o jogo começa. Tudo começa numa trilha na mata, e no final dessa trilha tem uma cabana. No porão dessa cabana tem uma princesa que você precisa matar. Se você não fizer isso, aí o mundo acaba. O jogo te dá várias opções de coisas pra você fazer desde o início, tipo, você tem um monte de perguntas que você pode fazer pro narrador, tipo, por que exatamente matar uma princesa vai salvar o mundo, ou como a gente faz isso, ou você já pode tomar decisões direto, tipo, ir diretamente pra cabana e procurar pela princesa, ou só virar as costas e ignorar tudo que o cara disse e ir embora. É meio que uma opção isso aí. A ideia principal do jogo começa assim que você vai pra cabana. Lá, você só encontra uma mesa, uma faquinha e a porta pra poder descer pro porão pra falar com a princesa. E assim que você desce pra falar com ela... Wait, really? You're here to rescue me? I was starting to think I'd be stuck down here forever. Tá lá, moça. Olá, mulher bonita. Eu vim para cometer um assassinato. O jogo começa a fazer suas mudanças de escolha desde esse momento. Tipo, você tem uma faca ali em cima da mesa. Quando você desce pela escada, você já ouve a voz da princesa notando que alguém chegou. Mas, se você descer com a faca, a voz que você ouve é essa aqui. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. E mesmo quando você desce a escada e vai falar com ela, mesmo que seja a mesma princesa, a feição dela, o jeito do traço já tá levemente diferente. Isso é uma das minhas coisas favoritas desse jogo. Ele foi feito pensando nessa ideia das escolhas. Então, se você traz a faca com você desde o início, é como se a princesa e o jogo já entendessem que, se você quer a faca, então você tá assumindo que você precisa dela. E ponto. A princesa é muito mais fria com você, ela não conversa e se abre tanto, ela nem deixa você se aproximar se você estiver segurando a faca. Mas se você descer numa boa, a princesa é bem mais fofa e amigável. Então você pode conversar com ela, pode trocar um diálogo aqui e ali, investigar um pouco pra saber se ela é mesmo perigosa, por que ela tá trancada dentro de um porão, o que tá acontecendo aqui. E no fim das contas, essa primeira parte do jogo não é o conceito principal, porque ela nem dura muito. Não importa exatamente o que você faça aqui. Só tem 3 jeitos dessa parte terminar. Ou a princesa vai de base, ou você vai de base, ou vocês dois morrem ao mesmo tempo. Mas isso pode acontecer de um monte de formas diferentes. Você pode tentar fugir do porão e a porta trancar na sua cara, você pode tentar salvar a princesa e o narrador meio que não vai deixar, ele vai invocar a espada na sua mão, vai tentar mudar suas opções pra você ter que atacar a princesa de algum jeito. Você pode só ir pra cima dela e matar de uma vez, ou então entrar num combate maluco com ela. Se você se perguntaria o que eu fiz da primeira vez, por sinal, eu meio que conversei com a princesa, aí eu não confiei nela não, porque eu achei ela meio suspeita. Tentei partir pra cima, mas na hora que eu recuei, ela trucidou o protagonista e a gente morreu humilhado. Apaixonado também? Talvez, mas humilhado. Again, your eyes shoot open as you gasp for breath. Assim que o personagem morre, o narrador sempre repete a mesma frase. Tudo fica escuro, então você morre. E assim que o jogo continua, você vê uma tela de capítulo 2 e algumas coisas começam a mudar. O cenário em volta fica diferente. Tipo, existem mais de 10 variações de como o cenário pode mudar. Desde a colina que você tá andando, até a própria cabana, o design da cabana, a forma como você morre ou mata a princesa no começo do jogo, sempre vai mudar as coisas a partir do capítulo 2. E daqui em diante, as coisas podem evoluir para um capítulo 3, um capítulo 4, e é claro que além do cenário em volta mudar, as duas coisas mais importantes do jogo também mudam. Você e a princesa... Nossa, meu Deus. Finally, you hear a snap. Approach the princess and gingerly slide her hand. What do you think happens now? Oh, it's you again. I've been hoping you'd find your way
ok, aconteceu um upgrade aqui muito importante pra trama, tá? Muito importante. Toda vez que você morre de alguma forma específica no jogo, uma voz nova é adicionada na sua cabeça pra uma nova discussão. Por exemplo, se você começar o jogo que nem eu, você for espancado pela princesa aí até a morte. Quando você acordar, você vai ter com você a voz do derrotado, que eu acho que o nome já descreve bem. É uma voz da sua cabeça que acha que a gente não consegue derrotar a princesa, então a gente não deveria tentar enfrentá-la de novo. E aí tudo que ele fala é basicamente ele sendo triste, e emo, e deprê. E claro, como eu falei pra vocês, a princesa também muda. Se você trai a confiança dela em um primeiro momento, quando você reencontrar ela, talvez ela tenha só virado uma criatura mesmo, Lovecraft. Ou talvez ela tenha virado uma princesa mais fofinha, se você tiver tentado salvar ela de algum jeito. Talvez ela possa ter ficado mais fria, mais... In an instant, she's pounced on the spot where you would have been, her chains rattling across the floor behind. Eu não sei como se descreve isso aqui exatamente, mas isso acontece. E não importa quanto tempo você tente interagir com essas outras princesas que vão aparecendo, depois de alguns diálogos, isso aqui vai rolar. What is happening to me? Elas vão ser absorvidas por umas mãos que vão aparecer do nada, vão sumir e de repente o mundo também vai desaparecer à sua volta. Nosso personagem vai se encontrar na frente de um espelho e quando ele olhar de volta pra colina, ele vai encontrar uma outra versão da princesa como se fosse maior, mais importante. Quando a gente encontra essa coisa pela primeira vez, é quando a gente pega mais ou menos o objetivo inicial do jogo. A gente sabe que, ok, nós somos esse protagonista meio pássaro, a gente tem um narrador na nossa cabeça que quer que a gente mate a princesa por alguma razão, mas a gente não sabe por quê. E toda vez que a princesa morre, ou a gente morre, o jogo reseta, e o mundo se transforma um pouco. O ponto é que quando a gente encontra essa princesa aqui, ela parece estar incompleta, e ela pede para que você traga mais perspectivas para ela, ou seja, mais versões. A mesma coisa parece se refletir com o nosso protagonista. Quando a gente começa a jogar e vai avançando do capítulo 1 pro 2, pro 3, nós sempre acabamos encontrando um espelho, mas a gente nunca consegue ver o nosso próprio reflexo nesse espelho. A ideia que o jogo passa é como se o protagonista também tivesse incompleto. Talvez por isso ele fosse representado por uma sombra, sabe? Então a ideia é que várias vezes você volte ao começo do jogo, você conheça a princesa de jeitos diferentes e tente tratar ela de formas diferentes, pra você pegar o máximo de versões possíveis. Assim você pode conhecer todas as versões dela, assim como todas as vozes na sua cabeça, pra finalmente, talvez, tentar entender o que tá rolando aqui. Tendo dito isso, antes de continuar, sabe uma parada que me perguntam muito nesses últimos vídeos, esses grandes de 1 hora que eu tô fazendo? A edição. Olha, como é que você faz pra esses vídeos ficarem tão bem editados, com tanta coisinha passando na tela, em geral e tudo mais? Deixa eu deixar essa diquinha pra vocês. O que mais me ajuda é usar um programa de edição decente, como por exemplo... o Filmora. Filmora é a melhor opção para edição de vídeo se você quer ter um resultado muito bom, mas você acha que ainda não tem aquelas habilidades profissionais, sabe? Porque é um programa fácil, ao mesmo tempo bem intuitivo. A nova versão dele, o Filmora 15, por exemplo, chegou agora recentemente com um monte de bagulho muito louco, tipo video animation, que você consegue fazer aquelas transições bonitas que eu sempre uso, só com um clique mesmo, ou efeito de corte inteligente, você consegue selecionar umas paradas só fazendo alguns 3, 4 cliquezinhos, tem aquele efeitinho de caneta pra você poder marcar uma coisinha no vídeo que tenha destaque, tem legenda automática pra quem faz shorts, legenda automática é a salvação do mundo, fora que a legenda automática vem animada ainda, tipo, mano, quer mais pra quê? E aí talvez o link pra baixar o Filmora esteja aí na descrição. Você pode baixar agora mesmo, você pode testar, e é claro, você ajuda o meu canal e também ajuda os caras. Então, agora sim, depois de ter dado esse pequeno aviso, agora sim, vamos continuar. Ok, acho que em resumo é isso. Ao todo, existem 10 versões principais da princesa, e algumas várias outras variantes. E é a partir desse ponto da história que finalmente eu posso começar a exemplificar pra vocês as rotas que a gente tem dentro do jogo, e como finalmente essas rotas se conectam com aquela ideia que eu tinha falado lá no comecinho, lembra? Que Slay the Princess, ainda por ironia, era uma história de amor? Sim. Ele é uma história de amor, é uma história de romance. A coisa principal que esse jogo tem aqui, e a maior parte da história dele, tá contida em cada uma dessas rotas, digamos assim. Cada uma dessas rotas seria uma das 10 versões diferentes da princesa. Pra você entender um pouco dessa ideia, basta quando você abrir o jogo pela primeira vez, não vai pra cabana, vira as costas e sai andando. Out of the corner of your eyes, glimpses of
familiar wooden... But as you focus on your surroundings, you start to realize that in every direction, there is a path. Can I help you? What the hell? Vai rolar uma parada bem bizarra e a cabana vai começar a se duplicar e vai começar meio que te perseguir. E do nada o jogo vai bugar. E quando você avançar pro capítulo 2, a cabana vai ter tipo uma muralha zona em volta. Só que isso vai ser meio que uma pegadinha do jogo. Porque como você não conheceu a princesa, em tese meio que não tem uma versão da princesa lá dentro. Quando você entra dentro da cabana, o narrador começa a falar umas coisas. Ele basicamente fala uma palavra pra cada versão da princesa principal. Só que ele fala essas palavras em pares, como se isso fosse importante. Ele cita consumo e traição, ceticismo e devoção cega, rivalidade e submissão, terror e anseio, dor e estranheza. E percebam como cada uma dessas linhas formam uma espiral, sabe? Quase como se fossem as rotas principais para você desbloquear a princesa de verdade. A razão dele falar tudo isso em duplas é porque cada dupla que ele falou aqui é como se fosse um oposto um do outro. Então é assim que eu vou explicar as rotas, explicar as versões opostas uma da outra e o que o jogo quer dizer com elas. Eu vi um monte de vídeos falando sobre as rotas, e como não tem nenhum vídeo em português que eu conheça, pelo menos muito grande desse jogo, eu vi vídeos de um canal tipo Pak Pak, que é um canal gringo que eu achei bem legal, ou o vídeo dessa mina aqui chamada Kate Catburger. Tem algumas partes desse vídeo que são baseadas no vídeo dela, porque ela faz a visão mais psicológica e tal. Eu achei muito pico o vídeo dessa mina, então tô deixando os dois na descrição pra caso vocês queiram dar uma olhada também, tá? Eu gosto de falar quando eu me inspirei em alguma coisa, mesmo que seja com as minhas palavras. Enfim, basicamente se prepara. Agora é a parte que vocês vão entender porque que eu pago pau pro jogo, então vamos lá. Rotas. Uma coisa divertida sobre essas rotas opostas que a gente tem no jogo é que a forma de você conseguir elas é a mesma, só que com um ou dois detalhezinhos diferentes. Ceticismo e devoção cega são as duas primeiras. Pra você conseguir essas rotas, basta você tentar resgatar a princesa logo depois de você conseguir ela. Você conversa um pouquinho ali e tenta salvar ela. É maravilhoso, inclusive, você tentar salvar ela no começo, porque não tem como soltar ela daquela coisa ali. Aí ela vai lá e arranca o próprio braço com um dente, né? Porque é isso, né? Meiga, fofa e bruta. O ponto é que o narrador não vai deixar isso acontecer. Quando você estiver indo embora com a princesa, ele vai basicamente invocar a espada em cima de você e vai forçar você a atacar a princesa. Se você já tiver descido pro porão com a espada em primeiro lugar, você pula toda essa parte dele ter invocado e você só pega a espada e tenta atacar ela. Se você não tiver vindo pro porão com a faca, o narrador vai invocar a faca e aí ele vai forçar você a atacar a princesa. Ela vai perceber que você tá sendo controlado e ela vai te matar meio triste, com remorso, sabe? Ela vai te matar em autodefesa. E ela vai parecer bem fofinha, inclusive, antes de você morrer, bem bonitinha. Se você já vier com a faca desde o começo, a princesa vai ser aquela versão mais fria, ela vai perceber e vai te matar num golpe só. Meio cética, sem emoção nenhuma. Cada uma dessas opções aí te dá uma das duas rotas que eu falei. Então, vamos falar de uma de cada vez. A rota da devoção cega tem o nome de donzela, e aqui na espiral, ela é representada meio que por uns cachinhos de Rapunzel, sabe? Como se representasse bastante aquela fábula da princesa que tem que ser salva pelo príncipe. Tudo aqui é bastante engraçado e mais fofo do que o normal. A rota da donzela tem uma cabana mais fofa, uma faquinha mais fofa e uma princesa que parece que ela saiu de um anime shoujo dos anos 80, com um Zoro gigante. Nessa versão aqui, a princesa ela é tipo tão feminina que os braços dela saem das algemas, porque o braço dela é muito feminino e dócil e não sei o que e tal. A voz que acompanha a gente nessa rota aqui é a voz do apaixonado, que é uma ironia muito grande pra essa princesa aqui, porque é como se as vozes que a gente vai desbloqueando fossem reflexos das princesas que vão aparecendo, tipo, como a gente morreu com a princesa sendo meio bondosa, a gente pode dizer, muito bom, sendo bondosa, ela esfaqueando a gente. Mas como a gente morreu com essa cena dela em tese sendo bondosa, a voz do apaixonado ama a princesa, mas ele ama de um jeito estranho. Afinal de contas, ele não conhece a princesa, então meio que ele só sabe elogiar tudo que ele vê ela fazendo, tipo, ela se solta da algema, ela é fofa. Ah, o cabelo dela é bonito, ela é muito bonitinha, olha o jeito que ela fala e tal. Então tudo parece perfeito nela, enquanto essa versão da princesa parece ter se moldado conforme a nossa necessidade. Ela é tão fofinha quanto você pensa, só que quanto mais a gente conversa com ela, mais ela perde personalidade, ela começa a perder traço, ela começa a perder a forma legal dela de falar, até que chega um ponto onde ela fica meio flanderizada, ela só consegue falar a mesma coisa e ela vai aos poucos desaparecendo. Enquanto que na rota do ceticismo, a gente tem exatamente o oposto dessa moeda. A gente tem literalmente 0% de emoção.
Então, a voz que acompanha a gente nessa versão aqui é a voz do cético, que só se move pela lógica e nada impressiona ele. Ao mesmo tempo que a princesa dessa rota aqui é 100% cética também. Ela é muito mais trancada do que as outras, ela tem uma corrente do pescoço nas duas mãos e ela nem deixa você se aproximar pra poder conversar com ela, mesmo que você não traga a faca. Algo que eu acho que é importante pra eu explicar pra vocês dessas versões aqui, que é bastante curioso, é que a princesa sempre se lembra de como você matou ela, e o protagonista também. Então é como se os dois estivessem presos em um looping eterno tentando entender como é que eles vão sair. Essa versão da voz do cético e a princesa meio cética também é engraçado, porque a voz do cético, por exemplo, consegue entender muito fácil que a princesa é imortal, então se a gente quer tirar ela desse lugar, por que a gente não corta a cabeça dela só e leva ela pra fora? E meio que tem essa opção mesmo, você pode só cortar a cabeça dela e levar ela pra fora, e ela fica viva mesmo. Só que no fim das contas, conforme o jogo vai avançando, a gente também tem defeitos nessa versão. A princesa vai ficando cada vez mais fechada, tipo, chega um ponto que tem uma gaiola em volta da cabeça dela, e você não consegue nem encostar, não consegue se aproximar de jeito nenhum. Enquanto em um dos lados dessa moeda, né, na rota da devoção cega, você literalmente absorve a princesa, né, ela deixa de ser alguma coisa pra poder virar só uma massa, você literalmente absorve ela, é tudo baseado em sentimentos. Essa outra rota aqui é zero de sentimento. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Lembra que eu falei que Slay the Princess é uma história de romance? É uma história sobre amor. Só que a forma como esse jogo fala pra você sobre amor não é tão clara assim, principalmente quando você joga a primeira vez e você tá, né, deslumbrado com os designs magníficos do jogo, ou talvez você esteja aterrorizado, né? Depende da rota que você for pegando. O ponto é, dá uma olhada nessa espiral aqui de novo. Cada uma dessas versões da princesa aqui, e cada uma dessas rotas, é como se ela representasse um pedaço, uma parte do que esse jogo aqui, do que a equipe desse jogo considera como o essencial no amor. A razão pra eles terem separado essas rotas em lados opostos é pra poder fazer uma referência aí. Tipo, essa primeira rota aqui, devoção cega e ceticismo. Sobre o que ela é? Ela é uma mensagem sobre sentimento. Tipo, na rota da devoção cega, o que a gente tem aqui é claramente um relacionamento com muito sentimento, mas com nenhuma lógica, então não existe equilíbrio. Pensa, por exemplo, na voz do apaixonado. É divertido dar uma olhada nesses diálogos aqui, porque o ponto é que ele ama a princesa, mas na real, ele não ama a princesa. O ponto aqui é que ele morre e tem essa visão bonitinha da princesa, que é como se fosse um evento que, tipo, ele meio que conhecia um pedacinho de uma pessoa e cria uma visão idealizada dela na cabeça. Ele ama o que ele acha que é a princesa. Enquanto essa versão aqui da princesa, né, que é essa versão fofinha, ok, ela de fato ama o protagonista. Porém, como ela não usa nenhuma lógica na sua relação, o que ela faz é tentar agradar ele a todo custo. Então ela vai literalmente tirando qualquer traço de personalidade que ela tenha pra só parecer legal pra ele. E isso acaba destruindo ela, tanto quanto ele, quanto o relacionamento. É como se o jogo fizesse uma pequena lição sobre o que rola quando tem sentimento demais. E do lado oposto da moeda, a gente tem a parte mais densa. O relacionamento pela parte do ceticismo é literalmente muito conectado à ideia do trauma. Tanto é que correntes e gaiolas são utilizadas aqui como se fosse aquela famosa ideia de você fazer uma gaiola e não deixar ninguém chegar perto de você. Ninguém ter acesso aos seus pensamentos, aos seus sentimentos verdadeiros. É tudo baseado na lógica aqui. A princesa não sente nada, nem o protagonista. Eles estão tentando ter um relacionamento ali, eles estão tentando conversar e se gostar, mas eles não se permitem sentir absolutamente nada. Agir só baseado na lógica faz com que cada vez eles pareçam mais distantes. A primeira rota, então, é sobre sentimento. Ela vai pros dois extremos aqui do jogo, quando você tem sentimento demais e quando você não tem nenhum. Só com isso, fala pra mim, não é absurdamente pica que os caras tenham colocado essa ideia de mensagem temática num joguinho de visual novel de matar princesa? Moleque, é pra pagar um pau ou não é? Fala pra mim. Eu vou ter que guardar a parte de pagar um pau pra conclusão, que senão eu não vou terminar o vídeo nunca, velho. Meu Deus. Consumo e traição são as duas próximas rotas que a gente pode conseguir. Pra isso, basta a gente trair a confiança da princesa no começo, né? Tipo, quando você estiver conversando com ela ali dentro do porão e tal, tenta ser gentil, mas no meio da conversa só tenta mudar de ideia e subir pra pregar a faca. Quando você descer, você não vai conseguir subir as escadas até o final, porque antes disso a princesa vai arrancar o próprio braço e se esconder nas sombras pra lutar contra a gente. Lutar de uma forma talvez um pouco agressiva? Talvez. Se você ganhar a luta, ou você perder a luta, você vai ter as duas respostas, né? Que são as duas rotas diferentes.
diferentes. A rota da traição e do consumo são feitos para representar a ideia de que a princesa não confia mais em você. E toda a relação agora vai ser focada na sobrevivência dela e não de vocês dois juntos. Vamos uma rota por vez. A rota da traição transforma a princesa na bruxa. Quando você conhece ela no capítulo 2, ela fica com esse visual aqui que eu acho engraçadinho. Ela parece meio que um gato, tem uns pelinhos na perna agora, ela parece mais selvagem, com aquelas boquinhas de gato de canalha, sabe? Aquele rostinho meio maldito que as pessoas usavam de emote em 2013. Chegando na cabana aqui, a gente vai ter coisas pra poder representar a falta de confiança, né? Espinhos, lama, entre outras coisas. E a voz que acompanha a gente nesse capítulo é a voz do oportunista, que pra mim ela é a mais engraçada, porque ele fica tentando manipular a gente, só que pra isso ele fica concordando com tudo que a gente fala, meio que bajulando o protagonista pra tentar jogar a opinião dele depois pra ver se a gente concorda. É uma voz mais espertinha, que combina muito com essa princesa, por sinal. A bruxa aqui, ela literalmente não confia mais em você. Não importa como você haja com ela, ela vai te trair em algum momento. Quando a gente chega dentro da cabana, ela parece que tá presa, mas ela tá mentindo, ela consegue se soltar em qualquer momento e vir pra cima da gente. Se você tentar soltar ela, abraçar, tratar ela bem, você pode literalmente dar a faca pra ela, ela vai esperar o primeiro momento e vai te dar a facada e vai sair andando. Essa versão da princesa ainda conversa com você, ela ainda tem algum sentimento, mas agora ela é traiçoeira. A confiança dela foi traída e agora ela não consegue oferecer essa confiança de volta. Como eu tinha falado antes, o completo oposto disso é a parte do consumo. E pra mim é a parte mais bizarra do jogo, que literalmente você nasce com a voz do caçador, que é só um cara que fica literalmente agindo como se ele fosse um velho de 50 anos que caça morcego. Você sobe na cabana e aí não tem mais cabana, mano. É um buraco com uma selva dentro que a princesa virou isso aqui. Ah, Link, o que é isso aqui? Eu não sei o que é isso. É uma pantera, um leão, sei lá. A única forma de sobreviver a essa coisa chamada de a besta é seguir a voz do caçador. Porque senão, tá lá. O protagonista é feito de ensopado de pássaro. O que é interessante de ambas essas rotas aqui é que elas podem evoluir pra uma coisa um pouquinho diferente. E eu gosto do conceito das evoluções dessa rota porque, vamos lá, a rota da bruxa tem várias formas de você fazer ela te matar. No entanto, tem uma dessas formas onde ela te apunhala pelas costas quando você tratou ela bem. E aí parece que ela te matou de uma forma meio injusta. Quando você faz isso, ela se sente arrependida e assim que você morre, o capítulo avança pra uma versão onde ela volta a aparecer mais humana, arrependida, triste e toda em volta em espinhos. É uma das referências mais romance que eu já vi aqui na minha vida, né? Toda aquela ideia de romance de que se você já foi ferido uma vez, você provavelmente cria uma casca em volta de você. E se você não trata esses espinhos, eles vão machucar outras pessoas. A versão do capítulo do lado da besta é um pouco mais triste, porque não importa como você evoluir, ela vai literalmente só virar uma besta maior. 100% focada só em sobreviver e não se ferir mais. E não em amar. O paralelo dessa rota aqui tá completamente feito em confiança. Ou a gente poderia dizer em traição mesmo. A ideia dessa rota aqui é um pouquinho mais difícil de dar um nome só, sabe? Poderia ser traição, confiança, trauma, várias outras coisas. Mas é tudo conectado com essa ideia de o quanto você vai conseguir se abrir pra uma pessoa depois que você já teve um relacionamento. Ele já deu errado, algumas coisas já ficaram cravadas na sua cabeça e talvez você não consiga mais confiar em outra pessoa. A rota que mais explica isso bem, é claro, é a rota da bruxa. O fato de como ela tá sempre pronta pra poder te apunhalar pelas costas, mas parece que no fundo ela ainda tem sentimento, ela fica esperando com alguma expectativa e quando ela te apunhala de forma injusta, ela se sente culpada. E aí quando a história avança, a gente percebe que na real ela ainda é aquela mesma princesa inocente, só que agora ela tem espinhos de alguém que sofreu feridas. A parte da besta é a parte mais triste de todas, porque é realmente alguém que se feriu e não tá mais disposto a se abrir pra algo novo. Ela só quer não se ferir mais. Baita paralelo legal. Dor e Estranheza é uma das rotas mais avulsas e difíceis de você entender, pelo menos de primeira. Não vou mentir pra vocês que, tipo, nessas partes específicas eu vi um monte de vídeos do YouTube pra ver como é que as pessoas enxergavam essas rotas, porque eu, pessoalmente, eu não entendi o paralelo dessas aqui primeiro, porque... Calma que eu já explico. Eu vou falar da estranheza depois. Primeiro, vamos falar do caminho da dor, né? Nossa, essa frase me lembra Hollow Knight. Que idiota, perdi totalmente o fio da meada do vídeo. Pra você ir pra rota da dor, você só precisa questionar em algum momento se a princesa não teria algum tipo de arma. Se você fazer essa pergunta em algum momento, do nada ela vai sacar uma arma do rabo e vai te matar. E é isso, pronto, você entrou no caminho da dor. Fazendo isso, você entra no caminho da navalha. Assim que você reencontrar a princesa, ela vai talvez parecer um pouquinho mais assustadora e talvez assim ela já vai te matar de quebra, assim, na hora. Quando a gente segue por esse caminho, a voz que nos acompanha é uma voz meio paranoica e de
negação. Ela acha que tudo vai dar errado, a gente não tem que tentar, a gente tem que fazer as coisas meio que no oposto, porque senão vai dar bosta. O caminho da dor aqui é interessante, porque você consegue ficar evoluindo ele várias vezes. Tipo, você vai até a princesa, você tenta ter alguma aproximação tranquila nela, e ela te esfaqueia até a morte. And then she slices through her arm. Okay. Você chega, tenta de novo, e ela faz mais uma vez. E cada vez que ela faz isso, ela vai ficando mais e mais assustadora. Tem um momento que ela só vira um chefe de Dark Souls do nada. A lâmina devoradora de deuses aí. Em algum ponto, a gente não tem mais nenhum acesso a diálogos com ela. Ela vira só um coração que machuca quem chegar perto. Uma ótima referência pro fato de que o coração mostra que ela ainda é humana, mas qualquer coisa que se aproxima, ela vai ferir. Enquanto que a rota da estranheza, né, a rota estranha, por ironia, é exatamente a rota que você tem que virar de costas e vazar, e aí vai bugar as cabanas e tal. Aquela que eu já tinha falado antes, que vão aparecer as espirais. Logo depois que essas espirais aqui aparecerem, você vai descer por uma espécie de labirinto. E, quando você chegar no final... Described as... Can I help you? What the hell was that? What? Você vai encontrar uma princesa que parece normal, igualzinha do capítulo 1, só que as coisas começam a ficar bem legais e com umas representações visuais bem maneiras quando você dá um passo pra frente, porque ela vai se fragmentando de pouquinho em pouquinho assim, e até os comportamentos do seu personagem vão começar a fragmentar, tipo, você vai dar uma ação e o jogo vai descrever que você dá um passo inseguro, ao mesmo tempo que você vai dar um passo com vergonha, ao mesmo tempo que é um passo confiante, e aí, em algum momento, todas essas versões da princesa vão se juntar em uma coisa, como se ela não soubesse direito quem ela é. É uma das visões mais poéticas a respeito do jogo, por sinal, porque, bom, em tese, a princesa, ela se molda a partir das nossas decisões. Como você não interagiu com ela no capítulo 1, ela não sabe exatamente quem ela é, e o jogo usa isso, de certa forma, pra poder jogar aquela filosofia de você que tá assistindo aqui o vídeo, você sabe como você é? Obviamente, você pode dizer que talvez você saiba quem você é, mas, por um conceito de história de romance, essa é uma pergunta muito divertida de se fazer. Afinal de contas, você provavelmente já deve ter escutado esse tipo de frase antes, mas o que você seria capaz de fazer se alguém machucasse você, traísse você, fosse mal? Você seria uma pessoa vingativa? Uma pessoa ruim? Você perdoaria o próximo? Existe uma ideia muito encrostada dentro de cada pessoa de que a gente se conhece. Mas a grande realidade é que muitas vezes as pessoas só se conhecem mesmo quando a gente acaba sendo visto pelos olhos de outra pessoa. E a ideia de fazer o paralelo aqui é literalmente que o paralelo da estranheza e da dor é, nós temos uma pessoa que realmente não se conhece. E isso porque ela não teve relacionamento nenhum ainda, né? Ela não conheceu o protagonista no primeiro capítulo, então ela ainda não sabe quem é. Ela não sabe quem ela ama, o que ela gosta. Ao mesmo tempo que a gente tem a Navalha, que ela é uma personagem que é observada. Você tenta interagir com ela e ela te machuca. Você tenta de novo e ela te machuca de novo. Diferente, por exemplo, da bruxa, que ela te machuca por já ter sido machucada, e quando ela percebe que ela tá causando danos, ela se arrepende. Ou então da besta, por exemplo, que não tem mais interesse em um relacionamento, a Navalha machuca porque ela quer. É como se fosse um relacionamento mais tóxico. É uma pessoa ruim porque ela quer ser ruim. E não importa o que você faça, ela não vai mudar. Encontrar o paralelo entre esses dois lados da moeda é meio difícil, mas eu vou falar que poética e filosoficamente falando não é muito zica, é muito zica. Nossa, meu Deus do céu, cara, que jogo bom, né? Que delícia. Dito isso, não vou jogar alto também, mas chegamos na minha rota favorita. Rivalidade e submissão. Onde nós temos duas opções. A gente pode cair no soco e, no fim das contas, apanhar de mulher bonita, ou a gente pode se render e ainda assim apanhar. Tudo perfeitamente em equilíbrio. Do mesmo jeito que a maioria das outras rotas, os dois caminhos aqui a gente consegue do mesmo jeito, né? Tudo que a gente precisa fazer é a mesma brisa que eu fiz lá no começo. Você solta a faca, conversa com a princesa e em algum momento tenta partir pra porrada com ela. Aí você vai ter duas opções, que é lutar com ela até o final. Vocês vão cair num X1 sincero muito louco, onde ambos vão acabar morrendo ao mesmo tempo de exaustão. Ou então você pode desistir no meio da luta. Se você hesitar, ela acaba com você, e aí você não vira um rival, você vira uma versão inferior. E essas são as duas rotas. A rota da submissão tem o nome de A Torre. Nessa rota, a cabana, ela vira um templo grego, ela fica bem maior assim a cabana, e a princesa vira isso aqui. You're a small one, aren't you?
Ela fica com um traço mais forte, a voz dela muda bastante e ela também ganha uns poderes meio além da compreensão, tipo, se você recusa alguma coisa que ela pede, tipo, ela pede pra você ficar de joelhos, ela consegue só forçar você, tirando as suas opções de escolha. No capítulo da torre é aquele que a gente tem a voz do quebrado, né, do derrotado ou do beta, se você quiser ser mais atual. A ideia dessa voz é que a gente basicamente deveria abrir mão de tudo e tentar só obedecer os desejos de outra pessoa. Enquanto que essa versão da princesa aqui tem uma visão bem parecida, né? Ela admite que você vai conquistar um lugar ali próximo dela, mas não é o lado, você não tá igualitário, você vira meio que um pet, tipo um papagaio, tá ligado? Enquanto que no capítulo da rivalidade, o capítulo adversário, a gente tem a voz da teimosia, que ela quer muito uma revanche com a princesa, a gente chega lá e... Nossa, meu Deus do céu. Só temos upgrades bons aqui nessa rota, senhor. A princesa dessa versão aqui é feroz, violenta e ansiosa por uma porradaria em 99% das vezes. Então você sempre vai acabar caindo na porrada com ela de algum jeito. Um dos finais dessa rota aqui pra mim também é mó engraçado, que você só decide, tipo, cair na porrada com ela meio que pra sempre. Você só vão saindo na porrada várias vezes seguidas até o mundo acabar mesmo. Enfim, esses dois capítulos aqui também são bem fáceis de se entender como eles são o oposto um do outro. E isso por causa do que eles representam lá naquela espiral. Eles representam vontade, talvez um pouco de ego ou algo parecido com isso. Deixa eu explicar. O arco da rivalidade tem aquela coisa de que se você ouvir a voz do teimoso, você entra em conflito com a princesa e vocês ficam ali num conflito sem fim. Você não aprende nada, você não cede nada, você só segue em um conflito até o último momento. É aquela famosa ideia de um relacionamento onde uma pessoa não consegue ceder, nunca. Pedir desculpa, admitir algum erro, ou então simplesmente ceder de vez em quando para que uma discussão seja resolvida. Afinal de contas, para uma discussão acabar, alguém tem que admitir que tá errado. Esse aqui é um ótimo exemplo de uma relação onde você tem duas pessoas que podem nunca admitir que estão erradas, ou uma pessoa que pode nunca admitir que tá errada. Sendo assim, o conflito nunca acaba. Ele vai se mantendo, a violência se mantém, e no fim das contas nenhum dos dois aprende nada de novo. Tudo continua igual. Isso é até mostrado na evolução desse capítulo, porque se você avança desse capítulo aqui pro próximo, quando você chega no próximo capítulo da rivalidade, a princesa ela só vai estar maior, mais agressiva, mais grosseira. E essa versão aqui mais casca-grossa com ela não dá nem pra sair na porrada, né, mano? Que é mó bruto. Mesma coisa pra versão da submissão. Ela mostra um relacionamento com um dos lados tendo zero de vontade. Se você seguir a voz do quebrado, você basicamente aceita seu lugar ali com a deusa ali que a princesa virou. Mas você vira mais um pet, né? Um mordomo. Você basicamente não tem voz ativa. E a razão pela qual eu gosto mais dessa rota do que de todas as outras é porque ela tem um conceito engraçado da ilusão. Porque nessa rota parece que ambos os personagens estão sempre se divertindo. Tipo, se você for pra rota da rivalidade, você tá caindo na porrada ali, shonen, e parece que tá todo mundo legal. E se você seguir a voz do derrotado ali no capítulo da princesa Momi Vibes, também parece que ambos os personagens vão estar felizes. Você tá aceitando ali seu papel e tá numa boa. E se você avançar esse capítulo aqui, inclusive, a princesa ela vai virar tipo um bagulho maior. Ela vai transcender e vai ficar num formato de anjo bíblico, sabe? O capítulo inteiro você não vai precisar ter nenhum poder, nenhuma decisão. Tem um capítulo todo só de você no ombro dela, meio de papagaio mesmo, olhando as coisas acontecerem enquanto ela vai tomando as decisões por você. A rota dá a entender que os personagens estão ok, mas ambas as formas de relacionamento não se sustentam. O capítulo da rivalidade, pelo que eu já tinha falado antes, e o capítulo da submissão, né, da torre, porque essa versão aqui da princesa, né, essa representação, tem uma pessoa com zero de espaço, então tem um desequilíbrio de poder. Se uma pessoa toma todas as decisões, comanda, manda em tudo, e o outro lado só obedece, você tem um ponto em que o relacionamento justo nunca funciona, não tem uma troca justa. Sendo assim, se o protagonista aqui tiver algum desejo, alguma coisa que estiver fazendo ele infeliz, ou a princesa quiser algo que ele não consegue fazer, ele não tem como se impor, e isso porque eles não são iguais. Tanto é que, como eu falei pra vocês, essas são as duas rotas que, em tese, menos mudam, porque são tipos de pessoas mais difíceis de mudar, talvez. Bom, isso é algo que se você já teve uma relação parecida, talvez você saiba nos comentários, né? Terror e anseio. Essas duas rotas aqui, assim como a da estranheza, são meio complexas de se entender, e também porque elas são ambas focadas em terror. Mas vamos lá. Anseio é uma rota que pra você conseguir isso aqui, é só você matar a princesa sem hesitar. Sobe na cabana, pega a faca, desce a escada, mata a princesa. Faz exatamente o que o jogo pede pra você fazer. Se você fizer isso, o jogo vai recomeçar e a gente vai estar com a voz da frieza. Pois é, vamos aí acender ao Death Note e ficar frios e calculistas. Meu Deus do céu.
bizarro. A voz da Frieza parece um pouco com o cético, porém com uma diferença bem leve na tonalidade de voz. O ponto é que ela não se impressiona com nada, mas não significa que ela siga tudo baseado em lógica, sabe? O cético é uma rota que é mais baseada em você só seguir a lógica. A voz da Frieza aqui, ela age como se tudo já fosse normal, tudo já fosse conhecido. Ela quer viver uma coisa diferente. Isso também acaba se encaixando com a versão da princesa que a gente encontra aqui, por sinal, que é isso aqui. Eu acho engraçado essa versão fantasma da princesa, porque ao mesmo tempo que ela é assustadora, ela é meio meiga, tipo, é um fantasminha de boa, tá ligado? Ela é fofinha, conversa com a gente numa boa, e ela tá até disposta a ignorar que a gente matou ela, apenas se a gente deixar ela possuir nosso corpo. Se a gente fizer isso, nós dois podemos sair dali livres. O ponto dessa rota aqui é que ela anseia pela liberdade. Tanto a princesa quanto a voz ali da Frieza, né, eles querem ter alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Mas pra isso, eles precisam de intimidade. Essa é a ideia dessa rota aqui, né? Dessas duas rotas. Intimidade. A ideia é que pra você poder satisfazer a voz da Frieza e a princesa aqui, você tem que deixar meio que ela possuir seu corpo. Enfim, a outra rota de terror também tá meio nesse naipe. Se você, ao invés de matar a princesa no começo do jogo, você trancar ela no porão, o que vai acontecer é que isso vai se identificar como você tendo medo dela, reconhecendo ela como alguma coisa assustadora. Você vai tomar um jumpscare, ela FNAF da princesa do nada, e quando você voltar, você vai encontrar uma versão da princesa que ela tem uma máscara bizarra com os olhos meio esquisito e tal, e ela se mexe como se fosse um boneco de ventríloco. Nessa versão do capítulo, você tem a voz do paranoico, que é um cara que completamente morre de medo da princesa, e você vai ficar andando numa espécie de labirinto que toda vez que você esbarrar com ela, o boneco vai entrar em pânico e ele vai ficar repetindo algumas palavras pra tentar se manter tranquilo, com uma cena bem vibe de terror mesmo. O paralelo aqui é bem óbvio, né? Ambas essas rotas têm as princesas fantasminhas e tal, né? A diferença é que uma delas é um fantasminha de boa e a outra é uma coisa. A diferença aqui é que quando a gente tá na rota da princesa suave, a gente tem a voz que não tem medo de nada. E na outra rota, a gente tem uma voz que tem literalmente medo de tudo. Isso combina perfeitamente com a ideia da rota, né? Que é conectada com intimidade. Se tem uma coisa que pode atrapalhar a intimidade com certeza absoluta, é medo. Em uma das versões, por exemplo, a princesa, ela não mata a gente, essa princesa de terror aqui. Isso que é engraçado. Tipo, ok, tem como ela meio que ferrar a gente de uma certa forma, e dá até pra ela evoluir pra um negócio mais bizarro ainda e, tipo, afogar a gente na água. Isso pode acontecer? Pode. Mas o ponto não é esse. O ponto é que ela meio que quer deixar você ali perto como se fosse um amuleto de sorte. Então, em tese, não é pra ter medo dela. Mas mesmo assim, seu personagem tem medo, ele não consegue se abrir. Enquanto que na outra versão, por não se importar muito, talvez, mesmo que a princesa consiga possuir você nessa versão fantasma, ela ainda sente você meio incompleto. Ela não consegue sentir totalmente o protagonista, não consegue entender direito as emoções dele e acha até meio meh ser ele. Apesar de ser complexo, é um pouco mais fácil por meio dos diálogos entender que essas duas rotas têm uma conexão com a ideia da intimidade. Pelo menos, é claro, superficialmente falando. Antes de terminar de falar dessa parte das rotas aqui, por sinal, Javaes, eu acho legal tirar uns segundinhos pra poder falar aqui. Ah, Link, e se eu quiser jogar o jogo? Eu vou encontrar outras versões da princesa? Mano, se você for olhar gameplay no YouTube, você vai ver que tem umas pessoas que ficam jogando esse jogo 20 horas. E vai aparecendo umas versões aleatórias da princesa que nem eu encontrei quando eu tava jogando. Tem literalmente uma versão da princesa que é um espectro que come sua perna. Eu nem sei exatamente quais são as implicações disso pro rolê do romance que eu tô tentando fazer nesse vídeo aqui. Como eu não consegui encaixar, vou só deixar essa curiosidade aleatória. Temos aí essa versão da princesa que é noiva cadáver vibes. I can finally see you, and you can finally see me. It's been so... As versões gerais que eu falei aqui no vídeo, jovens, são todas conectadas com aquela espiralzinho, sabe? São as versões principais pra você conseguir passar as várias horas extras, conseguir entender um pouquinho da ideia do jogo. Então, lembrem-se de jogar o jogo por sinal também, tá? Vocês podem jogar o jogo e descobrir muito mais coisas. O vídeo aqui é um resumão legal da história, mas é claro que eu não vou falar cada mínimo detalhe também. Vocês têm que jogar também, né? Vou fazer tudo por vocês. Enfim, depois de tudo isso, você fica por um bom tempo jogando esse jogo. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que joga passa exatamente por essa situação. Você joga, e o jogo realmente te mantém preso por um bom tempo, cara. As artes são bonitas, as músicas do jogo são legais, e você realmente fica um bom tempo ali tentando entender não só o que tá acontecendo com o universo, mas qual é a conexão de tudo isso que tá rolando. Facilmente, depois de 200.000 horas jogando, você consegue entender o que tá acontecendo no universo desse jogo. Então, é claro, óbvio que como um canal de teorias eu não podia deixar passar de explicar o que tá rolando nesse universo aqui, pra depois sim eu falar dos finais e da mensagem
mensagem que o jogo deixa no final de tudo. Então, enfim, o que tá rolando nesse universo? Depois de você ficar jogando esse jogo aqui por umas 500 horas, você finalmente vai conseguir um momento onde você vai conseguir falar com o narrador. Aquela voz que fica o tempo inteiro tentando fazer com que você mate a princesa, não importa o que aconteça. Não é nenhum tipo de entidade ou alguma coisa específica. Na real, o que a história deixa a entender é que no início de tudo ele era uma pessoa. Só uma pessoa simples mesmo. A gente não sabe exatamente se o que aconteceu aqui é que o universo ou o mundo do narrador acabou, mas o que a gente consegue entender é que ele conseguiu escapar das garras da morte, de algum jeito. E sendo assim, ele continuou vivo. Dentro do universo de Slay the Princess aqui, existe uma grande entidade que é aquela que causava vida e morte. Como o narrador conseguiu escapar da morte, mas em tese ele não estava mais vivo, ele acabou ficando fora, digamos assim, do alcance dessa entidade. E o que ele fez? Usou o seu conhecimento para separar essa entidade em duas metades. Quase como se fosse um yin yang, sabe? Branco e preto. Que se vocês forem se lembrar, lembra muito do quê? Do trailer do jogo. A entidade que causava vida e morte nesse universo era, em suma, o protagonista e a princesa. O primeiro pedaço dessa entidade, então, né, o pedaço da vida, se transformou em uma coisa conhecida como montanha mutável, que muda de forma ao ser observado. Em resumo, a princesa. Justamente por isso ela se transforma, dependendo do que acontece com ela, e inicialmente ela vem como uma princesa comum, com nada de personalidade, além de quando você interage. E o nosso protagonista, o pedaço da entidade que causava a morte, se transforma no longo silêncio. Mesmo que por sinal isso não explique exatamente por que ele virou um meio bicho pássaro. Talvez a representação de corvo seja alguma coisa relacionada à morte e tal, mas a gente não tem uma resposta muito concreta pra isso. O que a gente acaba sabendo é que eles foram jogados dentro de uma espécie de universo de bolso que funciona por forma de ciclos. O objetivo do narrador desde o início era que nunca mais essas duas metades conseguissem se juntar em uma só de novo. Então, ele gostaria que uma delas matasse a outra, a morte matasse a vida, e então as duas não existissem mais. E justamente por conta de tudo isso que vai acontecendo, que durante todo o jogo, o narrador sempre quer que a gente mate a princesa, mas isso acaba nunca rolando, porque no fim das contas a gente meio que é uma coisa só. Durante todo o jogo, o que a gente tá fazendo é meio que se lembrar, ao mesmo tempo se conhecer. A entidade tá conhecendo a si mesma de pouco em pouco, se tornando aos pouquinhos um ser só. Enquanto a princesa vai recebendo cada vez mais pedaços dela mesma, e o protagonista vai pegando cada vez mais pedaços da sua própria personalidade, eles vão se tornando mais uma coisa só. Uma coisa que realmente representa muito bem isso, e que eu tinha falado lá no começo do vídeo, é toda a parte do espelho, jovens. Eu acho que vocês não devem se lembrar muito bem disso. No entanto, no jogo todo, tem um espelho que fica aparecendo de repente. Sempre que você chega no jogo, no capítulo 2, a cabana, ela ganha um item novo, que é um espelho. Ele sempre aparece ali num canto, o narrador não consegue ver esse espelho, só o protagonista consegue ver. E é muito feito pra ser um negócio meio poético mesmo, sabe? Porque quando você chega perto do espelho, o protagonista fala que o espelho tá meio sujo, mas quando você olha pro espelho, ele literalmente não tá nem um pouquinho sujo, e quando você vai tentar encostar no espelho pra ver o seu próprio reflexo, você não consegue, porque em tese você não tá completo ainda, você não consegue fazer isso. Até mesmo quando o narrador fala com você, ou quando a princesa entra dentro do seu corpo, o que eles conseguem ver são um monte de cacos de vidro remexidos. A parte que eu acho mais divertida, pelo menos pra mim em geral, e foi uma coisa que eu notei enquanto eu tava vendo aquele vídeo da mina do canal do Cat Burger e tal, é que assistindo o vídeo dela, ela fala muito sobre uma questão de que no capítulo 3, toda vez que você consegue chegar no jogo, o espelho, ele sai da parte lateral do quarto e ele vai pro meio. Porque o capítulo 3 geralmente é o último antes do relacionamento acabar. Ou seja, antes de você falar com a princesa e ela ser absorvida. O que é muito curioso, porque até esse tipo de detalhe menor parece ter encaixado tão bem. Mesmo que a gente não saiba se isso foi exatamente pensado ou não, quando você vai falar com a princesa no capítulo 3, o espelho tá na sua frente. Antes de você descer e você ter um contato mais pesado com ela, você tem que literalmente dar uma olhada no espelho, ver seu reflexo, refletir um pouco, e aí sim você consegue conversar com ela. O ponto geral aqui, jovens, é que assim como todo tipo de jogo desse jeito que é meio filosófico, o jogo tem um monte de finais, né? Ainda assim, os finais acabam importando bastante, principalmente pra você entender a conclusão toda da sua jornada, né? Porque em geral, não importa qual final você pegar, sempre temos uma espécie de luta final, que inclusive eu acho muito louca, que é uma base da princesa, né? É você conseguir ver ela completa, depois de ter conhecido várias versões dela. E aí no final você vai ter que meio que ir enfrentando uma por vez, como se fossem fases, né? As princesas que você conheceu. Enfrentando aí entre aspas, tá? Você não vai sair na porrada com as princesas, a gente na real vai meio que conversar com ela. Imagens reais aí de como funciona uma mesa de divórcio. Eu gosto desse enfrentamento com a princesa, porque é aqui que a gente consegue compreender muito mais toda aquela ideia de que antes eles eram um só, e agora
agora eles são duas entidades separadas, e é quase como se eles estivessem meio que tentando chegar a um acordo. Eles vão matar um ao outro, os dois vão morrer, ou eles vão tentar ser uma entidade só de novo, porque no fundo parece que eles não conseguem, sabe? No final das contas, eu gosto da poesia desse jogo de tratar duas entidades como duas pessoas, e mostrar como os seres humanos no fundo são complexos, sabe? Até mesmo essas várias versões da princesa que a gente encontrou, elas são meio que aquela ideia da flanderização, sabe? Cada uma delas só tem uma parte de uma personalidade humana. Se você que tá assistindo o vídeo, por sinal, nunca teve contato com a ideia da flanderização, isso é um conceito engraçado que surgiu lá na série dos Simpsons, né? Que tinha um personagem conhecido como Flanders, que conforme foram passando as temporadas, toda a personalidade desse personagem foi sendo meio que removida, e não apenas esse personagem em si, mas isso é muito comum de acontecer em obras como desenhos animados, por exemplo, sabe? Quando você tem um personagem que, ok, a característica principal dele é ele ser meio burro, só que a gente vai tendo mais e mais momentos de avanço, onde esse personagem vai ficando só uma caricatura de si mesmo, tipo, o Bob Esponja, por exemplo, sabe? Que ele tem um lado meio inocente, um lado meio burro, um lado meio bobão, e aí se você for assistir o desenho hoje em dia, ele vai ser só uma caricatura, saca? Todas as versões que a gente encontra da princesa, em vários âmbitos, eles são só uma caricatura do que é um ser humano. Uma caricatura de um lado de um ser humano, de uma parte, uma característica humana. Esse momento final do jogo, onde inclusive o protagonista também tem um pouco disso, né? Ele é várias versões aqui ao mesmo tempo, várias vozes ao mesmo tempo. Isso aqui é o mais próximo que esse jogo consegue representar de uma pessoa de verdade. E aqui, as discussões deles começam a fazer bem mais sentido, por isso que eu gosto bastante dessa boss fight. No final das contas, os finais pra onde isso daqui pode levar também acabam sendo cômicos, né? Porque você pode, no fim das contas, real, matar a princesa. Você pode finalizar com tudo aqui e viver em um mundo novo, só você sozinho. Só que como vocês dois eram entidades de vida e morte, se você mata a princesa, você vai pra um universo onde não existe mais vida, então tudo vai ser sempre morto. Ou seja, tudo vai ser sempre sem graça. Do mesmo jeito que se a princesa te matar, provavelmente não vão existir mais mortes. Então, ela vai pra um universo meio que sem consequências, talvez. Existem outros momentos no jogo onde a gente consegue deslumbrar um pouco essa ideia de um novo universo, quase como se fosse resetado, sabe? Uma parada bem interestelar mesmo, bem sci-fi. Por exemplo, quando a gente tá naquela rota lá que a princesa vira uma divindade praticamente, a gente quase consegue chegar nessa rota, só que meio que acaba que o jogo não deixa você chegar porque a princesa sozinha não tinha essa habilidade. No fim das contas, pra mim pelo menos, e acredito que pra todo mundo, o melhor final de todos sempre vai ser esse aqui, onde a gente caminha pro lado de fora com a princesa completa ou incompleta, e a gente chega no fim de tudo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com a princesa depois, mas sinceramente não é importante. A parte crucial aqui é que, no fundo mesmo, a mensagem do jogo acaba pesando bem mais quando você chega nesse final aqui. Porque agora que ambos os personagens se tornaram humanos, pelo menos entre aspas humanos, né? Eles são uma versão completa, com várias partes, com vários detalhismos diferentes. Eles não conseguem simplesmente voltar a ser um só, mas eles conseguem conviver um com o outro como se fossem um só, através do mútuo sentimento de amor. Essa seria a única forma deles se tornarem um só de novo. Seria talvez essa a mensagem que o jogo acaba passando de uma forma meio poética, né? Que amor seria a forma mais pura de que duas pessoas vivessem como uma só. Apesar de que elas nunca poderiam ser uma entidade só em si, elas acabam tendo que conviver com as próprias diferenças, com coisas que elas não gostam um no outro, com problemas, com brigas e discussões, mas que no fim das contas permanece porque, não só exatamente porque isso é uma história de romance, mas porque elas se amam. Pegou a poesia? Eu acho que não tem como dizer de forma menor que é o final perfeito pra uma história de um jogo que se denomina como uma história de romance. Lembra do que eu tinha falado lá quando eu comecei a explicar as rotas? A forma como esse jogo coloca as rotas pra gente e a forma como ele vai explicando cada detalhe é o jogo explicando o que ele acha que é amor e o que ele acha que é um relacionamento. E amor é uma parada bem difícil de explicar mesmo que você já tenha refletido sobre isso, não é? Ele é uma parada complexa. Amor é mais do que um sentimento, também é uma coisa meio lógica, ao mesmo tempo que você tem coragem ali no meio, você também tem medo. É quase como se amor fosse uma espécie de experiência mesmo, não é? O que o jogo parece acreditar que é amor é uma tomada gigantesca de decisões que vão gerando um equilíbrio. São literalmente duas entidades diferentes em conflito, tentando existir como se fossem uma só. Claro, muitas vezes isso vai dar errado. Tipo, praticamente quase todas as vezes na real. Mas tem vezes em que vai funcionar. Se você for pegar essa espiral, essas cordinhas, né, onde cada uma delas representa
uma princesa. Cada uma delas representa uma parte do que é necessário pra ter um relacionamento, pra ter amor, submissão, rivalidade, terror, anseio, liberdade, várias outras coisas. E o ponto é que se você pegar qualquer uma dessas coisas e você tirar um pouco, você gera um desequilíbrio. Se você tiver uma pessoa com muita rivalidade, você vai ter aquele relacionamento da rival, onde você tem uma pessoa que nunca cede. Mas se você tiver muito pouco de rivalidade, você vai ter uma pessoa que sempre cede, e o relacionamento ainda vai ficar em desequilíbrio. No fim das contas, o jogo cria esse universo gigantesco pra poder falar sobre um sentimento e um tipo de experiência específico, que é amar outra pessoa, de uma forma tão pura e tão bonita que é impressionante. Conforme você vai rejogando o game, prestando bastante atenção nessa ideia, é impossível que você não perceba as mensagens que vão ficando nas entrelinhas, sabe? Não existe um relacionamento sem sentimento. Se você acha que demonstrar sentimentos ou que demonstrar suas emoções podem acabar destruindo tudo, bom, você vai destruir tudo em algum momento por causa disso. Ao mesmo tempo que se você só tiver sentimento demais e nenhuma lógica, você com certeza absoluta vai destruir tudo ao mesmo tempo. Você só vai se conhecer completamente quando você for visto pelos olhos de outra pessoa. E o que exatamente você vai fazer se quando você for conhecido pelos olhos de outra pessoa, você for ruim? Como você muda isso? E se por acaso também você tiver tido uma outra experiência, você tiver tido uma experiência com outra pessoa e essa experiência foi uma bela de uma bosta, você nunca mais vai conseguir se abrir da mesma forma, você sempre vai ficar fechado e qualquer pessoa que aparecer e que se mostrar pra você, ela vai se ferir porque você não tá mais disposto, ou você vai ser traiçoeiro, você vai tentar, mas ao mesmo tempo sabendo que você não consegue, você vai ter espinhos que vão machucar outras pessoas, mesmo que isso não seja o que você quer inicialmente. Você tem medo de construir intimidade com outra pessoa? De mostrar seus sentimentos, seus segredos? Até que ponto você precisa dessa intimidade? Até que ponto você vai ficar com medo de mostrar algumas coisas que talvez possam ser um peso pra você? Cada mínima linha de diálogo desse jogo foi feito como uma aula didática, cara de amor. Eu acho história de romance uma coisa bastante divertida, por sinal. Então, esse jogo me pega bastante por ser uma história de romance, porque eu tenho um canal de anime, tá? Se vocês não sabem, eu tenho um canal que eu faço vídeo de anime de vez em quando, e eu já falei de vários animes de romance. E, mano, como é que são histórias de romance, geralmente? Elas mostram algumas perspectivas de romance, assim, tipo, um casal novo, eles vão lá, se conhecem, se gostam, tem uma discussão aqui e ali e a história acaba. Sempre é o lado mais bonitinho, são histórias feitas pra você ficar com o coração quentinho e ficar tipo, ai, que bonitinho eles juntos e tal. Nunca é feito pra ser essa bíblia sobre relacionamento, sabe? Parece que você pegou um dicionário ou um livro de psicologia do nada, só que em forma de jogo e mistério. Você combinar uma mensagem que tá perfeitamente empacotada ali, mas que você consegue jogar sem perceber que ela tá ali, pra mim significa que você sabe escrever e você sabe escrever muito bem. E é justamente por isso que eu falei pra vocês que quando eu terminei de jogar esse jogo, é engraçado porque eu não entendi bosta nenhuma, pra falar a verdade. Eu entendi um pouco da ideia de que o jogo era uma história de romance, meio que como se a gente estivesse montando duas pessoas que iam se completar em uma só, e a ideia do jogo era meio que representar várias personalidades do que representa uma pessoa. Eu joguei o jogo todo na real pensando que a ideia do jogo era só isso, sabe? Tipo, uma pessoa é mais do que só um sentimento básico, então eu fiquei imaginando que a ideia era você realmente passar por várias versões da princesa pra você formar o que seria ela por completo. Mas depois de ter assistido um monte de vídeos, pesquisado, dado uma lida no que várias pessoas em revisões da Steam achavam do jogo, eu comecei a entender um pouco mais dessa mensagem e rejogando o game, eu consegui perceber que, cara, esse é um daqueles casos de jogo que ele foi feito por tipo, sei lá, duas pessoas, se eu não me engano, que é um casal, e mais algumas outras que fizeram trilha sonora e etc. Cada diálogo desse jogo foi pensado. Cada momento desse jogo foi pensado. Até o fato dele ter sido feito com artes que foram desenhadas no caderno, sabe? Tudo isso pra mim é impactante, importa muito na hora. E pra mim, com certeza absoluta, esse tipo de jogo são os que mais valem a pena depois você rejogar, sabe? Por causa do sentimento, talvez? Não sei dizer o certo. Esse é Slay the Princess. Eu tenho certeza absoluta que pela forma como eu falei do jogo pra vocês, claro, devem ter notado que eu gostei bastante desse jogo, como aquele famoso, né, o jogo que você começa jogando em casa numa boa, você acha que vai ser bonitinho, esse jogo me fiscou, juro pra vocês, pela arte e pela versão da princesa que era bonitona, que eu falei, nossa, eu vou jogar esse jogo aqui. O famoso tipo de jogo, né, que você começa jogando achando que vai ser bonitinho, ai que legal, um visual novel, você sai chorando, revisando toda a sua vida amorosa e triste com todos os erros que você pode cometer no futuro ou que você já cometeu, e reflexivo
reflexivo sobre a vida. Eu já falei isso algumas vezes no canal, mas eu acredito fielmente, jovens, na ideia de que a criatividade de desenvolvedores, ela floresce muito mais, principalmente em momentos onde faltam recursos. Esse jogo ele foi feito de uma forma tão básica que depois ele foi até ganhando umas atualizações pra poder ficar um pouquinho mais intenso, mas visual novels são uma coisa muito simples de se fazer, sabe? Se você pesquisar uns tutoriais na internet, você vai encontrar formas tão fáceis de fazer uma visual novel em tipo 1, 2 semanas, basta você fazer os desenhos que montar a visual novel é uma coisa simples. Slay the Princess tem até aquele menu básico de visual novel, sabe? Que você consegue ver que ele é meio presetado e tal. É um jogo simples. Parece muito pra mim com o No I'm Not a Human e outros jogos independentes que eu já trouxe no canal. É um jogo que tem tudo que ele deveria ter, e talvez porque ele foi feito por poucas pessoas, ele me passa uma visão meio parecida com Sally Face ou com Frambow, jogos que eu tenho como alguns dos meus favoritos da vida toda, assim. É aquele famoso tipo de projeto que tem a marca de quem escreveu. Parece que tudo aqui foi pensado. A trilha sonora desse jogo é simplesmente uma obrinha-prima. Ela ficou tocando ao fundo em todos os momentos do vídeo, mas ela funciona tão bem pra, tipo, todas as cenas do jogo. Literalmente todas. O jogo é todo dublado, mesmo que ele não seja dublado em português, e eu gosto das vozes, eu acho elas mal bonitinhas, elas encaixam bem, funcionam legal. É claro que em 90% do jogo você meio que vai ter, tipo, o protagonista falando e umas 15 versões da princesa. Sim, mas mesmo assim é massa. E eu acho que o que mais me chama a atenção é essa coisa da visual novel. Visual novels pra mim sempre foi um estilo de jogo que eu juro pra vocês, eu joguei Doki Doki Literature Club e só. Eu sempre caguei pra visual novels, porque eu já conhecia uma aqui e ali e tal, só que existem muitos jogos com essa premissa de que todas as decisões que você toma vão mudar a forma como o jogo vai rodando e tal, e realmente quando você vai jogar muda alguns diálogos aqui e ali e nada mais muda, sabe? O ponto de Slay the Princess é que se você jogar ele sem contexto, ele realmente te prende do começo até o fim, porque tudo parece encaixar perfeitamente. A musiquinha tocando no fundo te deixa instigado, os diálogos te deixam instigados e principalmente, ele é visualmente muito atrativo. Eu não tirei um tempo do vídeo pra poder falar o quão bonito esse jogo é, ou talvez eu até tenha tirado um tempo pra falar o quão bonito esse jogo é, mas esse jogo é muito bonito, então eu preciso falar 2 vezes, né, mano? Não tenho o que dizer. O jogo bonito, meu Deus do céu. Eu acho que se tem uma coisa que não falta em vários lugares, são jogos com uma ideia completamente promissora, mas que infelizmente acabam não fazendo muito sucesso porque os autores às vezes não sabem se aproveitar muito bem da ideia do visual, chamar a atenção das pessoas só pelas imagens mesmo. Toda vez que eu via algum youtuber, tipo Phelps, Selbit, postando vídeo de Slay the Princess, sempre me chamava muito a atenção com visualmente temático esse jogo parecia. Eu me lembro de coisas parecidas com essa já terem acontecido outras vezes. Algum de vocês aí estava presente na internet quando foi lançado Undertale, por exemplo, que era um jogo que era tão visualmente reconhecível que do nada a internet ficou infestada, você sabia que tava todo mundo falando daquele jogo? Five Nights at Freddy, assim, Minecraft, assim, jogos que a forma deles é tão fácil de você reconhecer, jogos que pegam pelo visual do quão diferente ele é. Eu posso dar até um exemplo de Helltaker, que é um jogo completamente aleatório e que nem é tão incrível assim, mas que ele foi lançado lá em 2018 e ele fez sucesso porque os criadores sabiam se utilizar bem do fato de que ele era cheio de mina bonita. Então eles colocaram as minas na capa, teve um monte de fanart, e aí pronto, dane-se, o bagulho fez muito sucesso. Mesma coisa aqui para a princesa. Meus parabéns aí ao artista que desenhou essa princesa aqui, e essa aqui também. Você literalmente vendeu o jogo, parceiro. Mas é, jovens, 2 pessoas, 2 entidades tentando viver como uma só, se encaixar, mas constantemente falhando, enquanto vão tentando se dosar. Às vezes eu vou ter que ceder pra uma briga terminar, às vezes a outra pessoa vai ter que ceder e eu não posso, porque senão vai desequilibrar tudo, decisões que vão sendo tomadas e podem colocar tudo a se perder pra que talvez você tenha que tentar tudo de novo. Slay the Princess fica pra mim naquela gaveta de jogos que eu não faço a menor ideia de como ele não é muito mais popular do que ele é. Eu fico muito feliz, jovens, de estar fazendo esses vídeos de 1 hora, onde eu genuinamente posso chegar aqui do nada e fazer um vídeo desse jogo que não tá com nada de hype, mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de, por favor, deixar um comentário aí embaixo pra eu saber o que você achou do jogo, o que você achou do vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, grande abraço, valeu, falei, até mais. Fui!